Serra meia esquadria com disco para corte de metal a frio sem rebarba. Aquele disco dentado. Em serra, meia esquadrilha é normalmente vendida para madeira. Vocês já ouviram falar disso? Essa adaptação pode ser fatal. Cuidado. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Aí, Juliano, ó. Ajustou. Sem pegar em nada. Não pega agora, né? Eu queria dizer a vocês que eu não sou um serralheiro profissional. Eu tenho algumas ferramentas, uma oficina para alguma manutenção caseira e alguns projetos pessoais, mais como hobby do que como atividade profissional. Então eu tenho na minha oficina uma esmerilhadeira angular pequena. E eu comecei a ter a necessidade de ter ferramentas que me apoiassem num projeto que agora eu estou querendo fazer, que é um armário em metalon. Para fazer cortes em série com a esmerilhadeira angular é muito lento e muito pouco eficiente, porque eu tenho que riscar com esquadro, fazer o corte seguindo o risco, e isso é muito demorado, além de não ser muito eficiente, porque o acabamento não fica bom. É um corte que ele esquenta muito, ele dá muita rebarba e algumas imperfeições, porque nem sempre você consegue acompanhar o risco com todo o diâmetro do disco. Então você tem que fazer no mesmo perfil vários cortes. No meu caso, porque a minha esmerilhadeira é pequena, o disco é pequeno. Por essa razão, eu estou colocando aqui os dramas que eu tenho vivido a respeito disso, dessa necessidade de cortar metais. Vamos tirar a possibilidade, então, de usar ferramentas como maçarico ou cortes com fogo ou solda e pensar só em discos. Então, eu tenho essa esmerilhadeira angular. Né? Eu coloco aqui para vocês as características, né, dessa ferramenta para fazer esse tipo de trabalho. Você trabalha com mão livre, precisa de um esquadro, o disco é um disco abrasivo, que ele tem um corte quente, então o material ele fica aquecido e manuseio logo depois ele tem que ter cuidado, porque você vai se queimar. Dá muita rebarba, tem muito barulho, gera muita faísca, né? Eu não coloquei isso aqui, mas é interessante vocês visualizarem isso, porque tem muito atrito, então vai ter muita faísca. Então, se trabalhar com um lugar que tenha resto de fuligem, de serragem, ou coisas que podem gerar combustão, isso pode causar incêndio, como tem amigo meu que já perdeu a oficina por conta disso. Está usando uma esmerilhadeira, na verdade foi uma policorte, e daí ficou um saco de estopa lá atrás recebendo faísca, ele não percebeu, e a oficina dele foi toda incendiada. O corte é um corte lento com esse tipo de esmerilhadeira, a acuracidade é baixa, não é muito legal, a eficiência também é muito pequena, porque você não tem muito controle sobre a mão livre, não fica muito bom. Mas a vantagem é que é uma ferramenta que ocupa pouco espaço, ela tem um peso pequeno e um baixo custo. São esses pontos positivos dela. E obviamente você vai usar ela para outras atividades. Mas para corte de metal com disco, trabalhando com projetos que você precisa ter cortes por muito tempo, vai fazer vários cortes, não é uma ferramenta adequada. Então, como uma outra alternativa para fazer cortes em metais com disco, existem as policortes profissionais, que são as policortes grandes,
e elas usam disco abrasivo de 14 polegadas ou maiores. São discos bem grandes. E assim como todo disco abrasivo, elas têm um corte quente, então o manuseio do material depois do corte ele tem que ser feito com cuidado, porque o material vai te queimar. Gera muita rebarba, é muito barulhento, tem o problema da faísca também. A máquina, esse tipo de máquina, elas são relativamente caras, porque elas variam de acordo com o tamanho e potência do motor, então pode chegar a valores aí acima de R$ 3.000. Coloquei umas pesquisas que eu fiz no dia de hoje, então partindo de R$ 1.500 até R$ 3.000, de acordo com a potência da máquina, né? E também tem essa variação bem grande e pode ser interessante porque pode ajustar a sua realidade, né? De financeira e de trabalho. Então máquinas mais potentes são mais caras e o contrário, máquinas menos potentes são mais baratas de acordo com a necessidade do seu projeto ou da sua profissão, da sua atividade. Nesse caso, eu estou falando de máquinas profissionais, grandes, tá? O preço do disco é um disco barato, eu ouvi dizer discos até de R$ 10 a partir daí, né? Então não são discos muito caros. O espaço que demanda para essa máquina é um espaço maior, um espaço grande. O peso dela é um peso grande também, porque elas normalmente são com motores grandes e polias, e a bancada é uma bancada robusta para aguentar varas de 6 metros, materiais compridos, né? E elas só vão cortar metais, ferrosos e não ferrosos, tá? Apesar de que você pode ter, em alguns casos, essas máquinas com uma variação de tamanho de polia em que você regula a velocidade, o RPM, podendo então fazer uso dessas máquinas também com o uso de discos dentados para madeira ou também para metais. Tá? Essa adaptação é possível com essas máquinas porque elas têm um controle de RPM através da mudança das polias, né? Bom, assim como as policortes grandes, as policortes pequenas também usam discos abrasivos e com isso as características são as mesmas, né? Que é um corte quente, gera muita rebarba, tem muito barulho, gera faísca. Mas pode ser interessante para ser adaptada em alguns projetos com oficinas pequenas, devido a essas características de ter um peso menor do que as grandes, elas são umas policortes menores, elas são mais leves e são mais baratas. Eu coloquei o preço aqui no dia de hoje, dia 5 de novembro de 2020, da Makita M2401G, que ela está saindo hoje por R$ 700. É uma máquina que vai usar um disco abrasivo de 14 polegadas e só ele, porque ela não tem controle de velocidade. Ela tem uma potência interessante, que é de 2.000 watts, só que ela não corta outros materiais, a não ser materiais ferrosos e não ferrosos. Tá? Tendo como materiais não ferrosos, alumínio, latão, cobre, ou coisa do tipo. Ligas também. Né? Então, ela tem essa restrição de trabalho. Então, a cereja do bolo, ao meu ver, para quem trabalha com metal e quer ter um acabamento muito bom, são esses cortes de metal com disco dentados, que fazem o corte a frio sem rebarba. Esses discos, eles trabalham com menos barulho, eles fazem menos barulho, eles dão um acabamento excelente. É impressionante. Quando eu conheci isso, eu pensei, não quero outra coisa, porque isso resolve muito a questão de fazer o acabamento depois do corte. Quando você trabalha com disco abrasivo, você depois tem que passar uma esmerilhadeira para tirar a rebarba, ou passar uma lima.
esse disco ele dá um acabamento muito bom, né? Eles são menos barulhentos e hoje tem ferramentas que já vêm prontas de fábrica com esse disco. Eles não precisa ser adaptado. Você compra uma ferramenta de corte que vem com um disco dentado para corte frio sem rebarba. E é o caso, por exemplo, dessa Makita LC 1230. Ela vem com um disco de 12 polegadas e hoje, no dia de hoje, dia 5 de novembro de 2020, ela está sendo encontrada no mercado por R$ 2.800 a partir desse valor. Só que ela tem algumas características que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, ela trabalha com um baixo RPM, mas é uma máquina relativamente forte, de 1750 watts. E o que traz isso? Isso é uma característica dela. Você não consegue fazer alteração na velocidade para, por exemplo, trabalhar com um disco de madeira que requer uma velocidade maior. Então, com isso, você tem uma máquina que fica específica para metais, ferrosos e não ferrosos, mas pouco eficiente para o corte de madeira devido ao acabamento que isso pode dar na madeira, né? Porque precisa de um pouco mais de velocidade para o corte ficar melhor. O preço do disco dentado ele é muito alto. Ele, a partir de R$ 500, pode chegar a R$ 1.500, dependendo do disco, da quantidade de dente. E é um disco que tem a durabilidade maior do que um disco abrasivo. Eu vi comentários de vídeos de serralheiros dizendo que gastam vários discos abrasivos por mês, enquanto que se um disco desse custar R$ 600 e ele gastar um disco desse a cada 6 meses, vale a pena. Essa é uma conta que deve ser feita. Para quem trabalha profissionalmente, é de opinião, eu acho que bem estabelecida para você que trabalha com sua máquina, não deixa, assim, não que tenha outra pessoa colocando a mão nela, né? Porque outra pessoa descuidada pode gerar um dano no disco e isso vai ficar caro. Mas se você é a única pessoa que manuseia sua máquina e sabe lidar com isso, vale a pena. É um disco caro, mas tem a durabilidade muito alta. Essa máquina, ela tem um peso baixo, um espaço pequeno, ela ocupa pouco espaço, então é uma máquina interessante. Tá? Só que eu não acho muito versátil. No meu caso, eu preciso de uma máquina que me atenda tanto para metal como para madeira. Então, para atender a minha necessidade, que hoje é cortar madeira e cortar metais, dentro de um espaço pequeno, porque minha oficina ela não é grande, eu tenho um espaço muito limitado e preciso de uma ferramenta leve para tirar de cima da bancada, colocar em outro local e fazer uso dessa bancada com outras ferramentas, eu precisava então, alternativamente, fazer uma adaptação. E eu vi alguns comentários sobre serra de meia esquadrilha vendida para madeira, adaptadas com disco dentado para corte de metais. Estudei um pouco, alguns amigos me recomendaram não fazer isso, outros me disseram que haviam visto vídeos interessantes, só que é realmente muito perigoso, porque o disco roda nessas máquinas com uma velocidade muito alta em RPMs até acima de 5.000 RPMs. E o disco para madeira, ele é um disco que você vai precisar dessa velocidade, mas o disco para metais, hoje vendidos no mercado brasileiro, são discos que pedem rotações menores, de 1.700, no máximo 2.000 rotações. É muito perigoso você colocar um disco que gire a rotações muito altas, sem nenhuma garantia do fabricante que lhe dá a segurança para fazer esse trabalho com metais, porque uma vez que um dente desse se desprende do disco,
ele é lançado a uma velocidade correspondente a um projétil de uma arma de fogo. Então, as máquinas que são vendidas hoje para ser usadas para madeira, são as serras meia esquadrias, que são serras versáteis, porque elas fazem cortes em ângulo, têm uma posição de corte confortável e dão um corte muito preciso, elas têm a rotação muito alta. Então, fazer essa adaptação ela é muito arriscada. A proteção do disco dessas máquinas, ela normalmente é de plástico, acrílico. Como o disco de metal ele pode se desprender, um dente desse pode se desprender dessa máquina, essa proteção é insuficiente, né? Então, ela é mais para cavaco do que para uma proteção do próprio dente, caso ele solte. É muito arriscado trabalhar com esse tipo de adaptação, dentro das possibilidades que se tem hoje. Então eu coloquei aqui, só para a gente ter um estudo, visualizando o seguinte: você tem hoje no mercado máquinas meia esquadria, as serras meia esquadrias, que elas variam de R$ 629, que são aquelas não telescópicas, que são de baixa potência, de 850 watts. O diâmetro do eixo ele é um diâmetro menor e elas têm uma rotação, para todos os casos, muito alta, né? Tanto as mais baratas como as mais caras. Tem máquinas que já são mais caras, que chegam até R$ 5.000. Aí elas têm o corpo telescópico, que você tem condição de fazer cortes maiores, com amplitude maior, são bem mais potentes. E o diâmetro do eixo do disco ela é maior, onde vai o disco. O diâmetro do disco é interessante a gente perceber que no Brasil eles variam de 7 polegadas e 1/4, 10 polegadas ou 12 polegadas. Isso corresponde, no caso de 7 1/4, a 185 milímetros, de 10 polegadas a 254 milímetros ou de 12 polegadas de 305 milímetros. O diâmetro do furo também no Brasil varia entre 1 polegada, 3/4 e 1 polegada e 1/8. Corresponde, no caso, a 1 polegada, 25,4 milímetros, de 3/4 a 20 milímetros e de 1 polegada e 1/8 de 30 milímetros. Essas são as características das máquinas brasileiras e os discos que são oferecidos para a gente aqui no Brasil. Bom, se a gente considera que a cereja do bolo para cortes de metais são os discos dentados, que fazem corte a frio sem rebarba, a gente tem que então trabalhar com as hipóteses para fazer as melhores adaptações e mais seguras e baratas, né? As policortes convencionais que trabalham com disco abrasivo, algumas, como eu disse atrás, elas trabalham com polias que você pode mudar a correia e assim trabalhar com rotações diferentes. Trabalhando com diferentes rotações, você coloca discos que têm especificações diferentes. Então você tem uma máquina praticamente multiuso e segura. São máquinas caras, são máquinas que são pesadas, mas elas vão ser máquinas seguras. Elas vão ter menos riscos de causar algum problema, porque elas são robustas e você respeitando a limitação de RPM dos discos, você está dentro de uma margem de segurança confortável para trabalhar. O lado perigoso disso é usar uma serra meia esquadria adaptada para cortar metais. Por quê? Essas máquinas elas são configuradas com um alto RPM, porque vão usar disco para madeira. Alternativamente, então você pensaria, vou trabalhar com disco de metal,
basta reduzir a velocidade dessas máquinas para trabalhar com discos dentados corte a frio para metais. O problema é que quando você faz isso, você também diminui a potência e com isso aumenta o risco de algum acidente, porque a faixa de trabalho desses discos, de velocidade desses discos, requer uma velocidade específica para cada tipo de material. Madeira mais rotação e metal menos rotação. Só que menos rotação com uma máquina menos potente, o impacto pode gerar ali no metal o desprendimento de algum dente. E isso é perigoso, porque essas serras meia esquadrias, elas têm uma proteção muito mais frágil do que as policortes. Vantagem que se você conseguir fazer uma boa adaptação, você tem uma máquina leve e versátil que vai cortar madeira e metal. Só que no caso de usar dimmer para controlador de velocidade, não parece uma boa opção, porque é arriscado, é perigoso. E então você teria que ter duas situações. Um disco que trabalha com alta rotação, para se adaptar a essa serra meia esquadria, que no Brasil não existe. São discos para metais com baixa rotação, trabalham com faixas de RPMs até 12.000 rotações, numa máquina que já tem um motor que roda a 5.000 RPM. Diminuindo a rotação, diminui potência, complicado. Ou achar um disco que trabalhe com essa rotação. O problema é que no Brasil você tem aquela, como disse no slide anterior, essa limitação de diversidade de discos. Você tem discos com apenas 3 diâmetros de eixo e 3 diâmetros totais de disco para essas máquinas. Eles fazem essa incompatibilidade para que não haja esse tipo de adaptação e não venha a ocorrer acidentes de trabalho e possivelmente algum processo contra as empresas. Então é muito mais seguro eles oferecerem no mercado, as empresas, esses tipos de discos específicos para cada máquina. Né? Quem tem um pouco mais de curiosidade, quem agora volte no slide anterior e observe quais são essas medidas. No meu caso, eu tive uma outra visualização. Eu acabei fazendo o seguinte. Segue para o próximo slide que você vai ver. A alternativa que eu tive foi o seguinte. Dadas as circunstâncias que eu tenho pouco espaço, pouco recurso para investir numa máquina cara, então eu pensei em comprar uma serra meia esquadrilha das mais baratas e fortes para colocar um disco importado. Então ficou assim, eu comprei uma Wonder SEV 1810 por R$1.000, ela tem 1.800 watts, ela tem uma rotação de trabalho de 5.000 RPMs. E eu achei na internet, fui na Amazon e encontrei um disco de 80 dentes de Vidya que hoje chegou para mim, ele importado ao custo de R$1.300. Ele tem a faixa de trabalho de 6.100 RPMs. É um disco multiuso, multimateriais. Então ele corta madeira com prego, plástico, acrílico, metais ferrosos, não ferrosos, resina. Esse disco ele é fantástico. Ele é o sabre de luz Jedi, assim, é um negócio fora da faixa, não encontra no Brasil. Então, é pegar esse disco e colocar na serra meia esquadria. O conjunto todo saiu por R$2.300. Hoje eu tenho uma máquina, então, versátil, que corta madeira e metal e que me atende no espaço que eu preciso. Essa é a melhor alternativa para quem quer fazer uma adaptação, que na verdade não tem nada além de ser
trocar o disco, porque você está usando a ferramenta com as características normais dela, dentro da faixa de trabalho dela. É claro que você vai gerar cavaco de metal, o que pode, a longo prazo, gerar um dano no motor, mas isso você tem alternativas para proteger o motor também. E um disco que te atende para tudo, né? Top demais esse disco. E é isso aí. Fica a dica. Não façam adaptações muito fora das especificações dos fabricantes, porque isso pode gerar problema sério, né? Se você for pegar uma máquina para colocar controlador de velocidade nela, pega uma máquina muito potente. Mesmo assim, você vai perder velocidade e potência, e isso pode gerar risco. Uma máquina barata como essa, com um disco desse, você corta até cano de canhão, como parafraseando aí outros youtubers. Tá joia? Fica a dica. Ó, Juliano, tô montando aqui, ó, com aquele perfil mais grosso que você usou, aquele retalho do perfil mais grosso aqui. Vamos ver o que vai dar, hein? Primeiro corte, hein, cara. Do pai de 2 vezes. Belezinha, viu? Por causa dessa... Olha a qualidade do corte, Juliano. Acho que não tá perdendo nada não, cara. Vou botar aqui para dar mais foco. Olha lá, cara, ó. Vou botar uma bengala de Mercedes aqui para ver se corta.